Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados, desencarnados, a gente sabe que a casa está sempre cheia. É uma grande alegria toda vez que a gente é convidado para poder estar aqui na frente e transmitir a mensagem do nosso grande mestre Jesus, né? Porque geralmente a gente aprende muito quando a gente busca na literatura, nas obras básicas, embasar algum conhecimento para poder transmitir para alguém, né? É uma responsabilidade grande e também auxilia muito no nosso crescimento. Então, fica a gratidão pela oportunidade e por todo o amparo que a gente sempre recebe da espiritualidade, que sempre nos inspira e nunca nos abandona em nenhum dos momentos da nossa vida, né? Mas nas atividades que dizem respeito à obra de Jesus e à construção, né, do reino de Deus na Terra, a gente sabe que está sempre ainda mais amparado por eles. Então, eu gosto muito de trabalhar temas dentro do Evangelho, né? E eu costumava sempre procurar, através do índice aqui na frente, os títulos principais, né? Algum tema importante. Ou a gente abre a esmo, ou a gente olha aqui. E eu sempre pulava a primeira parte do livro, que é o prefácio. Eu não sei se alguns já leram, né? Mas fica a dica, uma das mensagens mais lindas que eu li no livro. Ela é muito curtinha, mas ela sintetiza basicamente o que é a obra do Espiritismo, por que ele veio e qual é a sua missão. Eu gostaria de ler, porque a gente às vezes perde na interpretação que a gente dá a essência da mensagem e aos poucos a gente vai trabalhando e vai entendendo melhor, explicando depois, tá? Então começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e então podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem foi trazida pela falange do Espírito de Verdade, né? E é colocada como prefácio justamente pelo motivo que eu comentei antes, porque ele resume bem o caráter do Espiritismo, né? E nessa primeira parte, quando ele fala aqui dos anjos, né? Os Espíritos do Senhor que chegam como estrelas cadentes caindo sobre a terra para iluminar os caminhos e os olhos dos cegos, a gente pode perceber que em todos os tempos nós tivemos esses seres abençoados que vieram para nos dar os exemplos, para nos mostrar os caminhos, né? E o maior desses seres, com certeza, foi Jesus. Mas antes dele, a gente teve outros nomes que ficaram marcados na história, como de Platão, de Sócrates e outros filósofos. Depois dele ainda vieram outros, não tão grandes quanto, porém, uma missão tão grandiosa que era também de espalhar e fixar a mensagem do Evangelho, né? Como Francisco de Assis, a gente sabe, Madre Teresa, agora mais recente, na minha opinião, Chico Xavier também, né? E outros tantos que
não tiveram os nomes divulgados, né? Ficaram no anonimato, mas que fizeram também obras tão grandiosas quanto. Esses exemplos a gente cita os encarnados, grandes almas que encarnaram mesmo e vieram nos mostrar através do exemplo. Porém, nós sabemos que na atmosfera terrestre ainda existe, na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, espíritos que têm a mesma missão de nos inspirar e nos esclarecer quanto à mensagem que Jesus já deixou para nós. E quando ele fala aqui da missão do Espiritismo, ele fala aqui no segundo parágrafo principalmente, né? Em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro. O que significa dizer que o Espiritismo veio como terceira revelação, sim, mas ele não traz algo novo especificamente. Ele reforça, ele clareia os ensinamentos de Jesus. Porém, o que devia ser dito já tinha sido dito na época de Jesus. Porém, os homens daquela época e ainda hoje não têm a capacidade de entender com profundidade todos os ensinamentos. E aí precisou dessa nova doutrina que vem através dos Espíritos nos esclarecer, trazer novos conceitos, esmiuçar a mensagem do Mestre para que a gente consiga entender com maior facilidade. A mensagem de Jesus foi passada há 2000 anos e a gente sabe que ela foi transmitida até nós pelos homens. E como eles não tinham essa capacidade de entendimento muito ampla, acabaram, de certa forma, distorcendo alguns conceitos principais pela sua interpretação distorcida da verdadeira mensagem. E a gente sabe, observando a história do cristianismo, que ele foi manchado, né? Ele teve a sua essência, a essência da sua mensagem distorcida, né? E foi manchado aí pelas cruzadas, a gente sabe que teve as inquisições, pela busca por poder e por glória terrena, né? O homem, através do seu orgulho, utilizou a mensagem do Evangelho para servir não mais a Deus, mas sim aos seus desejos, né? Às suas vaidades, ao seu entendimento. E foi assim que a mensagem, às vezes, vai se deturpando com o passar do tempo. Porém, nós sabemos que a verdade é a verdade e ela permanece imutável, né? Com o passar do tempo. E nós temos hoje em nossas mãos, graças a Deus e graças a Jesus, que veio até nós para trazer, o Evangelho de Jesus. Ali a gente encontra tudo o que a gente precisa para a gente lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, né? Para ter mais esperança no nosso cotidiano. E aqui eu gostaria de lembrar uma passagem, eu não lembro mais se foi no Obreiros da Vida Eterna ou se foi no Missionários da Luz, mas numa das obras de Chico pelo Espírito André Luiz, em que um grupo de obreiros que vinha trabalhar a caridade, trazer as boas esperanças para o mundo material, né? Esses espíritos estavam desencarnados e eles vinham auxiliar as tarefas aqui de socorro e de amparo, e eles estavam esperando a visita de um espírito, numa dessas colônias espirituais, eles estavam esperando a visita de um espírito que viria de outra orbe ainda, mais elevada do que aquela, para poder aconselhar e direcionar mais ou menos as atividades conforme forem executadas, né? E para que esse espírito chegasse naquele lugar que já era espiritual, eles precisavam plasmar condições vibracionais do ambiente para que ele conseguisse se materializar naquela região, mesmo no mundo espiritual, para ver como o espírito era elevado. E esse espírito veio e trouxe consigo um pergaminho. E todo mundo ansioso para receber os conselhos dessa entidade tão elevada, que agora eu não me lembro o nome, perdoem. Mas a cada pergunta que surgia, por mais diferente que fosse, ele lia sempre daquele mesmo pergaminho,
um trecho de mensagem. E que trecho de mensagem era esse? Eram trechos do Evangelho de Jesus. Nada mais e nada menos. Não tinha nada mais que ele pudesse acrescentar. Era o Evangelho de Jesus. Para ver a preciosidade que a gente tem em nossas mãos. Né? Isso é só um exemplo, né? O que fez que a mensagem de Jesus se distorcesse com o passar do tempo, com certeza foi o orgulho do homem, né? Que acabava deturpando e cegando a nossa percepção da verdade nas mensagens divinas, né? E eu digo que um dia ainda nós teremos condições de compreender a verdadeira essência do Evangelho. Por quê? Porque todos nós aqui, mesmo eu, hoje, na condição de divulgadora, né, do Evangelho, da mensagem de Jesus, ainda temos orgulho que nós devemos nos livrar. Alguns em maior quantidade, outros em maior, mas isso não vem ao caso. Todos nós temos orgulho. E esse orgulho vai, sim, com certeza, turvar um pouco a nossa visão, né, a respeito da verdadeira essência da mensagem. E o orgulho, que é o pai de todos os vícios, né, segundo a espiritualidade, e a negação de muitas virtudes. Por isso que hoje o tema da palestra, coincidência ou não, que a gente sabe que não é coincidência, tem tudo a ver com a mensagem que foi lida, que é humildade. Né? Fala das portas que a humildade é capaz de abrir para nós. E foi por isso que Jesus, na sua exemplificação de vida, né, porque ele não simplesmente falou, ele exemplificou tudo o que ele queria pregar, ele combate sempre o orgulho, exaltando sempre a humildade, que é a virtude contrária ao orgulho, né? Esse ser, que é o ser mais grandioso da terra, né, que já pisou sobre a terra, ele se fez o mais pequenino dentre os homens, foi um servo fiel de Deus, né, da sua vontade, e se doou por inteiro, serviu a humanidade através da sua própria vida, né? Se a gente relembrar, e aí eu não vou citar todos os exemplos, porque são vários, mas sim os principais, né, os mais marcantes, os exemplos da vida de Jesus, a gente observa como a humildade é sempre destacada em todas as atitudes, né? Desde o nascimento, que não foi em berço de ouro, a gente sabe, foi numa manjedoura. A própria vida em si, que foi muito simples, sem nenhum luxo, nenhum privilégio. Os companheiros que ele escolheu também, sem nenhum status, nenhum privilégio também. O Calvário em si e a própria morte, que foi no meio de ladrões. Né? É a pior morte que poderia ser dada e a morte mais desonrosa para um homem naquela época. Então, a gente pode observar a humildade em cada um desses exemplos, né? E a humildade dele não foi apenas com relação a Deus, né? Fazendo cumprir a sua vontade até o final, até o martírio, mas sim também com relação a nós. Porque ele, que era o ser mais elevado, se fez pequenino para caminhar conosco ao nosso lado. E jamais se elevou, pelo contrário, né? A gente sabe que em todos os momentos que ele tinha a oportunidade, ele servia a todos aqueles que estavam à sua volta. E aí a gente tem vários exemplos disso, e que fica literalmente explícito, né? Por exemplo, na última ceia, quando ele pega o pão e o vinho e serve os apóstolos. Ele dá o pão e o vinho material, mas principalmente ele se doa por inteiro. Ele que já sabia que ia passar pelo martírio ali do Calvário, sabia que ia doar a sua própria vida para que a gente tivesse um caminho, né, para que conhecesse a verdade e soubesse o que era a vida de verdade. Ele teve essa atitude e disse o seguinte, né? Fazer isso em memória de mim. Então, aquilo foi um exemplo de humildade e de como eles deveriam se comportar depois da partida dele. Que seria como?
não dando de comer, né, aos irmãos, isso é muito fácil até, mas servindo ao próximo, servindo ao seu irmão da forma mais ampla que se pode servir alguém, né, doando de si mesmo. Além disso, teve a passagem de Jesus lavando os pés de Pedro, né? E aí ele ensina que o maior entre todos no reino de Deus é aquele que melhor servir o seu irmão, né? Aquele que mais serve. Ou então, quando ele diz que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a crianças. Por que crianças especificamente? Porque crianças são melhores que adultos? Seria essa a mensagem? Não, né? Porque as crianças são adultos em potencial, não são totalmente formados e se colocam na posição de aprendizes para que eles possam, ainda não possuem, né, conceitos formados, nem preconceitos, e se colocam na posição de aprendizes para poder assimilar. Então, se submetem às ordens, né, dos adultos. E aí ele exemplifica com esse exemplo a questão da humildade mais uma vez, sempre frisando a humildade, né? E isso porque, como eu já falei antes, ela é a negação do orgulho. E se o orgulho é a negação de muitas virtudes, a humildade, ela abre as portas, como disse na mensagem, para que a gente construa e fixe várias outras virtudes dentro de nós. Sem humildade, a gente apenas aparenta possuir virtudes que, na verdade, a gente não possui. Querem ver um exemplo disso? E eu vou tratar agora da principal virtude, né? Segundo os espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, né? Qual é a maior das virtudes, ele fala da caridade. Um exemplo de como, sem humildade, não é possível praticar a caridade, né? Porque os espíritos mesmos falam que muitas vezes a gente dá esmola achando que está fazendo caridade. E aí eu vou contar para vocês uma história que está nesse livro, que é Jesus no Lar, pelo espírito Nélio Lúcio, né, e psicografado pelo Chico também. O título da mensagem, só para ler aqui, é Parábola Relembrada. Nessa passagem, Jesus relembra a parábola do bom samaritano e faz algumas reflexões acerca do tema, só que, nesse contexto, ele na casa de Simão e Tomé, que estava acompanhando as dissertações do mestre, pergunta se ele poderia especificar melhor, né? Explicar melhor a parábola, o que ele queria dizer com aquela parábola. Então ele conta, porque Jesus adorava parábolas, né? Ele conta mais uma parábola para poder esmiuçar um pouco melhor o que ele queria dizer com a parábola anterior. E ele começa dizendo que nas portas de uma grande cidade tinha um enfermo muito debilitado que necessitava de socorro, de amparo, e ao redor dele tinha uma multidão pequena, né? De pessoas não tão esclarecidas e completamente indiferentes ao sofrimento desse cidadão. Passa nessa região um romano com a sua biga, apressado para os seus compromissos, mas ele tinha um coração muito generoso. Ao ver o enfermo, ele se condoeu, né? Ele se sensibilizou, só que como ele estava muito apressado, não podia parar, ele limitou-se apenas a jogar 2 moedas de prata para que ele pudesse, então, ter a assistência material que ele necessitasse. E seguiu em frente. Porém, o enfermo, muito debilitado, não conseguiu pegar as moedas antes que outros 2 rapazes muito mais ágeis surrupiassem. Passou em seguida do romano um escriba, representante da lei naquela época, né? Vendo a situação do rapaz, também se sensibilizou, porém, ele que já estava atrasado, que já tinha outros compromissos, limitou apenas a prometer que mandaria autoridades competentes, autoridades públicas, que pudessem ajudar o rapaz. Depois passou um sacerdote, que ao ver a situação dele também, estendeu as mãos, deu as suas bênçãos, né,
as bênçãos de Deus e solicitou, fez um discurso, solicitou para que aquela massa, aquela população que estava ali em volta desse a verdadeira assistência e o asilo que ele precisasse. Feito isso, também seguiu o seu caminho, né? Como se tivesse já com a missão cumprida, praticamente. O doente, já mais desesperado, quando viu uma mulher passando, se agarrou a ela e solicitou ajuda. Ela, na condição de mulher, se sentiu incapaz de ajudar o enfermo, pois ele necessitava de braços mais fortes, de pessoas mais capazes, segundo o julgamento dela. E solicitou que outros 2 rapazes pudessem dar assistência ao rapaz e seguiu também o seu caminho. Passou um juiz, que vendo a situação dele, julgou a situação e pediu que 2 testemunhas ficassem para verificar se, depois dele sair, ele não esse enfermo não era um viciado, um transviado, que não mereceria, no julgamento dele, a ajuda, né? Se ele era um homem justo que merecesse ajuda de fato. E seguiu o seu caminho. Passou então um mercador, que estava executando o seu serviço, estava vendendo as suas mercadorias e também estava muito atarefado, não podendo ficar e dar assistência que o enfermo necessitava, tomou um saco de moeda, ofereceu a um homem que passava e pediu que esse homem sim desse o auxílio que o homem necessitava. O que ele não sabia, depois de seguir o seu caminho, é que esse homem não era de boa índole e ficou com um saco de moedas para ele e deixou o enfermo sem assistência nenhuma. Passou então o publicano, que era, naquela época, considerado de má vida, né, segundo as leis farisaicas, porque não adorava ao Senhor e não comparecia aos templos de adoração. Esse publicano, vendo a condição do enfermo, se sensibilizou ainda mais e dedicou do seu tempo, apesar de ter as suas tarefas, apesar de ter os seus compromissos, para poder dar a assistência que ele necessitava. Chegou ao enfermo, que já estava agoniado e desesperado, porque ninguém parava para socorrer ele, deu assistência fraternal, deu o conselho, o bom ânimo, a palavra amiga, deu também os braços aonde ele pudesse se apoiar, amparar, deu o carinho, o abraço fraternal e levantou o enfermo da rua. Levou até uma estalagem, onde com o próprio dinheiro, pouco dinheiro que tinha, também ofereceu o remédio que ele precisava e a instalação que ele necessitava. A partir daí, do momento em que ele já estava melhor, também ele seguiu o seu caminho, né? E aí Jesus finaliza olhando para Tadeu e pergunta se ele tinha entendido de fato qual era a caridade legítima, quem tinha praticado a caridade legítima. E Tadeu explica que tinha sido, apesar do que contrariasse, o publicano, porque apesar da palavra, apesar do dinheiro, né, ele não doou apenas isso, que todos os outros também haviam doado, né, ele doou o seu sentimento, ele doou o seu tempo, ele doou o seu braço, a sua força, o seu estímulo fraternal também, né, as suas próprias forças. E Jesus finaliza: o maior dentre vós é aquele que doa de si ao seu irmão. Então, a verdadeira caridade não está no ato de doar coisas materiais, mas sim doar sentimento, doar de si mesmo, em essência, doar tempo. Por isso que ela tem várias faces que a gente diz, né? Não é apenas socorrer o necessitado, é ter paciência com aquele irmão que ainda não é capaz de dar uma palavra amiga, que só consegue ser áspero, que só consegue ser rude. Tenha paciência. Silencia se não conseguir aguentar um pouco a raiva, né? Ou aquele irmão que chega cansado em casa, que está cheio de tarefa. Pega algumas tarefas, se possível, para aliviar um pouco a carga. Isso é caridade. Não precisa ser nada muito complexo. Não precisa a gente sair do nosso lar, né? Porque como é que a gente vai servir 1000 pessoas, 10.000 pessoas, se a gente não consegue servir aos nossos mais próximos, a quem está no lar com a gente?
é dentro do lar, também como fala a leitura, né? Que a gente tem mais condições de exercitar a caridade. E aqui a gente percebe como é impossível praticar a caridade sem ter humildade. Porque a humildade, ela vai nivelar os homens, né? Ninguém vai se colocar acima de ninguém. Então é muito mais fácil a gente ter empatia e boa vontade em ajudar do que quando a gente se considera maior ou melhor, né? Ali o juiz, as outras pessoas também se consideravam um pouco acima. Mostra também a humildade a nossa verdadeira essência, né? De espíritos imperfeitos. Todos nós temos defeitos. E aí a gente vê que a gente consegue praticar a caridade conforme entendia Jesus, né? Quando Allan Kardec pergunta, que é a benevolência para com todos, né? Se a gente tem boa vontade, a gente consegue ser benevolente. A indulgência para com os nossos irmãos, as imperfeições alheias, porque se a gente se vê como imperfeito, a gente compreende melhor o nosso irmão e julga menos, né? E a gente aprende também a perdoar, porque se na condição de espíritos imperfeitos que somos hoje, e se hoje nós somos melhores do que fomos em todas as nossas encarnações, nós sabemos o passado carregado de pecados que a gente tem. Então, se a gente, nessa condição, necessita de perdão, por que não perdoar os outros, né? Perdoar porque nós também necessitamos de perdão. A caridade é uma lei divina, né? E a humildade, ela abre as portas para que a gente consiga consolidar essa virtude dentro de nós. A gente sabe, como disse aqui na leitura também, do prefácio, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade de Deus, né? Da vontade do Pai, de todo o coração. E nessa parte, quando ele fala aqui no Evangelho, no capítulo 18, né? E tem esse título, aqueles que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino dos céus. E ele segue no item 7, falando todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, tá? Pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e a ruína foi grande. Ou seja, a prática do Evangelho em si é que nos fortalece. É que nos dá condições de quando vier as tempestades, as ventanias, né, que são nada mais, nada menos que as provas e as expiações pelas quais a gente vai ter que passar, uma hora ou outra, a gente esteja firme, forte e consiga superar de forma sempre com muita resignação, com muita sabedoria. Essa era a mensagem que eu tinha para hoje, estimular que a gente pratique sim o Evangelho com muita humildade, para a gente firmar todas as virtudes que podem advir de todo esse contexto. E a gente sabe que quando a gente se dispõe de boa vontade, a espiritualidade, como diz também no prefácio, nunca nos abandona e junto conosco ela faz ecoar ainda mais forte a nossa voz, a nossa mensagem de amor ao mundo, né? Eu agradeço a todos vocês, a espiritualidade que sempre nos ampara e nos inspira, e que todos tenham uma boa semana.